frequentemente eu leio coisas como: ai, mas agora a Dana, ela só pensa em razão, assim, esqueceu das emoções, não importa mais emoções, só acredita no materialismo e na ciência. Outros comentários até que eu fico meio confusa, porque eu nunca disse isso, que eu parei de ter qualquer tipo de crença, porque eu comecei a fazer psicologia. Eu pensei, vamos trazer reflexões pro canal, porque quando a gente não tem conhecimento sobre alguma área, qualquer coisa que pareça ser verdade vai servir pra nós. Quem não sabia vai ficar sabendo de um monte de curiosidade bem interessante, como, por exemplo, razão e emoção não são dois opostos. Fica até o final desse vídeo que vai ter muita coisa legal que a gente vai conversar aqui, então bora pro vídeo. Oi, gente, estamos aqui com mais um vídeo. Eu sou a Dana e isso aqui não é um foguete, isso aqui não é um vibrador. É o meu microfone, às vezes eu troco, eu coloco esse, às vezes eu coloco outro, vocês depois me digam qual que tá melhor, tá? Se você é curioso sobre assuntos de saúde mental, psicologia, autoconhecimento, então aqui é o seu lugar, você pode seguir aqui se você quiser, tem bastante conteúdo, tem várias coisas aqui que eu já deixo salvo em playlist. Segue nas outras redes também que vocês sempre podem participar, trazer perguntas, temas de vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, faz todas essas coisas que você já sabe. Tem que ativar o sino, gente, porque senão a notificação não vem, eu não sei porquê, mas enfim, né? Teve gente que não recebeu notificação também desse vídeo aqui, que eu vou deixar na descrição do vídeo, que é sobre o relato que eu fiz da minha crise, né, de 2020, que na verdade foi um estresse pós-traumático complexo, por ter ficado justamente, né, com a minha cabeça neurodivergente, que hiperfoca em coisas às vezes úteis, às vezes inúteis, nesse hiperfoco místico, digamos assim, nesses assuntos. Porque, gradativamente, olha que engraçado, eu sempre fui uma pessoa que buscou entender as coisas pelos fatos, né? Ou seja, eu sempre estive ao lado da ciência. E naqueles 3 anos que eu me distanciei um pouco disso, na verdade, eu achei que eu estava me aproximando de uma ciência mais profunda, só que não. E eu fui muito convencida através de argumentos de autoridade, de pessoas que diziam, eu sou formado em tal coisa, eu sou doutor em tal coisa, e tipo, sem saber procurar, sem saber ler artigos, sem saber fazer nada. Isso acontece com muitos de nós, gente, porque nós não temos esse senso de questionar e de entender como é que funciona a ciência, né? A gente acha que simplesmente qualquer artigo significa realmente uma evidência de que aquilo existe, sabe? E é muito confuso pra quem não tem conhecimento científico, tipo, zero conhecimento científico, saber se aquilo é verdade, se essa pessoa realmente é um profissional formado, porque tem pessoas que dizem que são e não são. Então começou assim, inclusive por pessoas que tinham formação, que puxavam para outro lado, que diziam, não, tem que ir para esse lado aqui que é o certo. Então, ali começaram a se criar os problemas, fora as amizades que começaram a ficar bem perturbadoras, que infelizmente eu não posso dar detalhes aqui. Quem lê os comentários e abrir os links que tem no vídeo sobre o relato do TEPT, acho que vai ligar o tico no teco, porque assim, eu fiquei chocada, porque rolou, né, um novo Exposed atualmente, e eu fiquei... eu não esperava nada diferente vindo de... Porque às vezes a gente precisa ver pessoas que conviveram, que ficaram junto muito tempo pra perceber que a nossa intuição, não nossa intuição, né? O que a gente viu, né? Quando as pessoas, elas têm um comportamento que é diferente daquilo que ela tá falando, né? Mas aí, quem quiser fazer um Sherlock Holmes aí, comenta entre si. Eu tô lavando as minhas mãos porque eu não tenho nada a ver com isso. Deus que me livre. Mas eu digo pra vocês, abram o olho, porque pessoas narcisistas são muito espertas. Quero poder trazer mais vídeos sobre personalidades narcisistas e transtorno de personalidade, porque eu acho um tema muito interessante. E é ali que a gente tem que tomar cuidado, porque tem aquela fala mansa, aquela coisa passivo-agressiva, controladora, o gaslighting, tem muitas questões, e isso não é só em relacionamento amoroso que eu tô falando em relacionamento de amizade, eu tô falando em relacionamento de colegas, qualquer coisa. Pessoas narcisistas, elas podem ser muito perigosas. Elas podem realmente acabar com a vida de uma pessoa. Então, prefiram pessoas autênticas que falam na cara, que depois se arrependem e falam, nossa, gente, desculpa, eu errei, peço desculpa, que eu fui grossa, que eu fui estúpida. Essa coisa de defender os outros, aquele senso de justiça, assim, sabe? Às vezes irrita as outras pessoas. E claro que irrita narcisista. Porque o narcisista, ele vê esse senso de justiça, de querer, de ver que as coisas estão erradas ali, e o narcisista, ele quer passar a perna, entendeu? E quando ele não consegue mais... Aí é outra história, gente. Aí assistam, tem uma moça que fala sobre isso, que é a Tariana Rocha.
ela é psicanalista, ela é maravilhosa, gente. Ela já sofreu na mão de narcisista. E, enfim, só assistam ela e vocês vão perceber muitas coisas. Eu acho interessante toda essa movimentação, né, dos comentários, das pessoas que chegam sem entender muito bem. Porque, assim, pelo lado de cá, eu vendo eu sabendo o que realmente aconteceu e o que não aconteceu, né? Então, assim, eu entendo que as pessoas, elas acabam falando ou até aumentando, né, uma situação, algumas narrativas para si mesma, para os outros. Eu aprendi também nesses últimos anos a entender um pouco desse comportamento, até para eu não me sentir mal por a pessoa estar falando aquilo com tanta raiva para mim e entender esse sentido de que ali existe uma frustração, porque ela colocou uma expectativa em mim. Eu sei que tem muita gente que ainda... Muita gente não, né? Algumas pessoas, né? Sempre os gatos pingados, mas assim, vocês que estão aqui e que estão crescendo junto comigo e que realmente estão buscando sempre melhorar, sempre ser melhores, sabe? Que eu acho que isso que é o principal, desde compartilhar todas essas ideias aqui. Então, assim, a maioria das pessoas estão no meu coração. Mas, assim, sempre tem algumas pessoas, né, que chegam aqui muito frustradas, muito agressivas, mas com um tom de fala mansa. Querida Dana, sei que você ainda não entende. Tipo assim, o que eu tô falando, sabe o passivo-agressivo, né? Entendo que isso deva ser realmente muito frustrante e é uma insatisfação que a pessoa tá jogando ali porque tem o fato de eu não acreditar mais nas coisas que elas acreditam. Por exemplo, lei da atração, né? Não que eu ache um problema quem acredita, acha as pessoas idiotas. Não acho problema nenhum, desde que aquilo não vá fazer mal pra ela nem pros outros, a ponto dela começar a culpar a família dela de alguma coisa. Olha o que isso aconteceu, por causa disso você tem responsável por isso. Então eu acho isso um pouco problemático, aliás, bem problemático, assim, quando se trata de uma questão mais social. E assim, nem quando eu acreditava nisso, eu sempre falava uma coisa que eu deixava claro nos vídeos, né? Eu não sou dona da verdade, não me endeusem, eu já tinha pavor disso. Foi uma das piores coisas pra mim, porque eu tenho pavor de gurusagem. Pavor de gurusagem com padre, com pastor, com guru espiritual, tenho nojo. Então eu sempre falava uma coisa que muita gente dizia, nossa, mas qual que é a verdade? Então, gente, ninguém é dono da verdade, cara. Você pega pra você o que for suficiente e o que você acha que tá bom. Porque assim, eu acho que nunca ficou claro que naquela época, né, talvez não deixei transparecer muito, mas eu sempre fui uma pessoa agnóstica, por definição, desde criança. Eu sempre acreditei que a existência de Deus, enfim, o ser humano não tem como provar nada. Eu acho que não existe mensuração, nem sei se a palavra existe, mas enfim, não tem como explicar. Porém, naqueles 3 anos, naquele intervalinho, né, o intervalinho místico, talvez eu pensei que fosse possível explicar algumas coisas. Então, pra quem vê de fora, olha que interessante que é isso, eu percebo quando eu analiso outros criadores de conteúdo, porque a gente tem uma impressão de fora. A gente percebe eles com as nossas lentes. Pra quem me viu de fora, realmente deve parecer muito estranho, né? Você começa a me ver, sei lá em 2018, aí do nada você fica um tempão sem me ver, aí do nada eu tô cursando psicologia e tipo assim, a pessoa, nossa, o que aconteceu com essa pessoa? Simplesmente porque não foi de uma hora pra outra, né? Parece que foi pra quem viu de fora, mas simplesmente não foi um botão que se ligou, se desligou e a pessoa mudou. E eu sei que isso tem uma coisa muito ligada ao masking, com certeza, porque o masking eu já expliquei em outros vídeos, né? Isso tanto no autismo quanto no TDAH. Normalmente, quando as pessoas autistas e TDAHs e neurodivergentes no geral começam a se perceber e se aceitar, elas começam a tirar esse fardo de cima de si, de ter que parecer e agradar a todos, porque senão a gente é rejeitado, a gente fica bem mais leve e começa a se soltar mais. E isso com certeza vai afastar muitas pessoas. E hoje em dia eu penso, foda-se, porque quem me traz mal-estar e quem desgasta a minha saúde mental não merece estar na minha vida. E eu ainda recebo alguns comentários assim, né? Uma vez eu recebia muito mais. Vocês não fazem ideia do lixo podre que despejava em cima de mim, mas eu entendia que não era sobre mim, sabe? Que era sobre as frustrações das pessoas. Ai, você não é mais a mesma. Nossa, que horror, que decepção com você. Como que você pôde largar tudo que você acreditava? O que a pessoa, primeiro lugar, né? O que as pessoas têm a audácia de achar que uma sabe o que a outra tá pensando ou que tá acreditando, né? Então, assim, se você deixa de acreditar em certas coisas que você acreditava antes numa crença espiritual, religiosa, isso é problema seu.
tá entendendo? A mesma coisa que um cristão dizer, eu não acredito mais que exista a ressurreição, eu acredito que seja outra coisa, mas continuo sendo cristão. Os caras, imagina, como que você pode fazer uma coisa dessas? Tá entendendo? Então é a mesma lógica. E eu acho curioso porque falam assim, agora eu entendi por que você não é mais amiga do fulano, porque você passou a ser materialista. E aí o Bashar falava, eu acho que tem gente que tem fetiche por esse Bashar, porque não é possível. E aí muitos dizem que eu só fiquei assim, por que eu comecei a fazer psicologia? Vamos começar por partes. Eu comecei a fazer psicologia na metade de 2021 e eu já estava com praticamente todas essas crenças desmontadas. Eu já tinha entendido e voltado à minha essência. Tá tudo dentro de mim, o que faz sentido, o que eu preciso fazer, eu não tenho que buscar mais informação em guru nenhum. E pra mim não faz sentido. Se faz sentido pra você, não tem problema nenhum, faça o que você tiver vontade. Então essas crenças, elas começaram a cair por terra, na verdade, porque assim, o que não é real pra gente vai desmontar, né? Não adianta a gente sustentar uma carcaça que é falsa, porque ela vai cair. E, assim, a psicologia, gente, ela é tão fascinante, ela é tão complexa pra explicar para algumas pessoas que têm a mente tão dividida, com os pensamentos tão estruturados, na mesma lógica de uma seita. Pode ser difícil perceber essas coisas do cotidiano, que as coisas não são só o preto no branco. Inclusive, vocês sabiam que isso tem nome? Isso se chama pensamento dicotômico. É uma coisa muito comum, acontece com todos nós, em vários momentos da vida, que basicamente é um pensamento que a gente tem, uma estrutura de pensamento de que é tudo ou nada, de que é 8 ou 80, razão e emoção, tudo coisas separadas, um lado ou o outro. As coisas, elas, na verdade, não são antagonistas, elas não são opostas. Se a gente começa a pensar nessa lógica, pode ser perigoso se isso começa a ser a base da nossa interpretação do mundo, porque por causa dessa distorção, a gente pode começar a entender as coisas da vida, tudo que acontece de uma forma polarizada. Como, por exemplo, algumas pessoas fazem de jogar a ciência para um extremo, como se ela fosse absoluta, imutável e não estivesse aberta a negociações, e uma outra força oposta que seria a força espiritual, que seria a pureza, a verdade, a vida, e colocam essas duas coisas como antagonistas, o que não faz o menor sentido. E assim, beleza que a gente precisa tomar muito cuidado para não misturar essas duas coisas, né, esses dois temas, porque pode dar muito problema, muita meleca. Essa comparação de ter que escolher um dos lados simplesmente não faz nenhum sentido. Tá? Nenhum sentido. Por quê? Porque primeiro que não são faces da mesma moeda. Não tem essa coisa de ciência versus espiritual, razão versus emoção, tudo versus nada, bem versus mal, entendeu? Entre essas coisas existem muitos outros assuntos e coisas que se entrelaçam que são muito complexas. Não dá pra simplificar como se fosse só isso. Na vida real, as coisas, elas não acontecem por extremos. Eu acho um pouco chocante ler essas dicotomias, porque eu tento entender como é que a pessoa tá pensando. Como que ela forma, né, esse raciocínio que ela joga tudo pra um lado, joga tudo pro outro, né? Não, pega só isso aqui, joga o resto fora, né? Não é assim que as pessoas fazem. E essa questão de muitos que estão nessas paradas místicas, de que só a razão está a serviço da ciência, que as emoções devem ser ignoradas porque só o material importa, ou que a razão está no oposto da emoção. Gente, isso é bullshit, é fantasia total. É assim, eu não sei como que essa ideia ela foi parar no imaginário popular, enfim, mas ela não tem fundamento, tá? Primeiro porque a emoção e a razão, elas são amiguinhas, elas precisam operar juntas, elas trabalham juntas e elas não trabalham sozinhas. Elas trabalham junto com a nossa memória, junto com nossas tomadas de decisão. É um leque de coisas que acontecem. Se eu escolho me afastar de uma pessoa, eu tomei uma decisão baseada em muitas outras coisas. Eu vou utilizar da racionalidade para colocar numa balança e pensar todas as emoções que aquela pessoa me trouxe em momentos específicos, emoções boas, que eu vou botar na balança, emoções ruins, coisas que aconteceram, fatos que aconteceram, isso tem a ver com os meus valores, isso tem a ver com o que eu acredito. Então, realmente, eu vou utilizar desses momentos, né, dessas coisas que estão marcadas em mim,
eu vou fazer uma análise, eu vou racionalizar isso, sim, eu vou, mas também eu vou levar em conta as emoções para poder tomar a decisão. Daí entra toda a parada das heurísticas, enfim, e aí eu vou fazer um levantamento do que vale a pena, e aí eu tomo a decisão. Pois é, então assim, isso é só um processo que acontece com a gente, né? Existem inúmeras coisas que acontecem conosco que são muito complexas. E é importante falar que quando as pessoas elas se envolvem em seitas, em religiões que são muito rígidas e muito fanáticas, por exemplo, que fazem um tipo de lavagem cerebral na pessoa. Relacionamentos abusivos, amizades abusivas, um chefe abusivo, sabe? Às vezes que faz você realmente se desconectar de quem você é para poder tá ali nesse lugar que você não tem o que fazer, você não pode sair dali. Essas são muitas situações em que as pessoas elas podem passar por uma reestruturação de crenças, né? Principalmente nessas coisas religiosas e espirituais, enfim. E essa reestruturação, né, que os coaches eles chamam de, nós vamos reprogramar a sua mente. Pois isso é uma forma de limpar a pessoa da programação antiga, do senso crítico, para ela se tornar mais vulnerável e ela conseguir ser dobrada mais fácil, tá? Isso acontece muito em seitas, vocês podem pesquisar onde vocês quiserem. Digamos que é um movimento, assim, de massa, de uma seita. Quanto mais você deixa uma pessoa tomada pela emoção, as pessoas, elas ficam tomadas por aquilo e elas não têm mais capacidade de ter senso crítico. Porque isso foi tirado delas. Isso faz parte da crença atual. E aí, quando você se deixa dominar pelas emoções, além de você ter reações e comportamento desproporcionais, por exemplo, comportamentos de risco, você pode agredir pessoas, você pode ficar explosivo do nada, você deixou apagar o seu senso crítico. A sua capacidade de pensar também de uma forma lógica. Por mais que você sinta tudo aquilo e ter aquela capacidade de ponderar, de colocar as cartas na mesa, de pensar, nossa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Compreender a situação e buscar ver o que é melhor naquele momento. Porque essa é a parte de você ser racional. A razão, ela vai ajudar você a compreender as circunstâncias. A entender as emoções e dar clareza para aquilo que aconteceu. Porque aqui a gente tá falando também, principalmente sobre emoções que são desconfortáveis pra gente, que a gente não gosta de sentir, né? Ansiedade, medo, raiva. Mas elas estão ali por um motivo. É uma resposta algum estímulo. E isso é incontrolável, né? Sentimentos, eles são mais elaborados. A gente vai criando aquilo, mais uma construção. Mas a emoção, a gente não tem controle. Só que o que a gente pode ter controle? O que a gente pode perceber quando a gente sente raiva, quando a gente sente medo? A gente precisa ter clareza do que isso quer dizer pra gente. Toda emoção, ela nos traz uma mensagem. Então, se a gente quer trazer consciência para situações da nossa vida, a gente precisa questionar as coisas. A gente precisa questionar. Se a gente perde o nosso senso crítico, a gente vira gado de gente mal intencionada. De gente que diz uma coisa na tua frente e nas tuas costas faz outra. Fala com voz mansa na frente da câmera, fala sobre amor incondicional, sobre conexão, mas quando desliga a câmera, abusa fisicamente e psicologicamente da companheira. Por isso, gente, que é importante a gente começar a abandonar essas ideias e questionar essas dicotomias. Encontrar dentro de nós a nossa vontade de questionar. E independente do lugar que a gente esteja. Por incrível que pareça, pra quem comenta essas coisas, vai achar até estranho, porque não sabe o que se passa dentro de uma universidade, talvez porque nunca frequentou, ou enfim. Talvez essas pessoas se impressionariam em saber que até agora, eu acho que todos, ou praticamente todos os meus professores até esse momento continuam reforçando que a gente não deve deixar de questionar e não deve aceitar tudo como se fosse dado. Questionem. Perguntem por quê, né? Eu sempre achei estranho aquele diagnóstico, eu não cheguei nessa parte, mas eu vou chegar nesse questionamento ainda na aula, um diagnóstico que se chama TOD, que é transtorno opositor desafiador, que é muito comum em crianças que são mais questionadoras, enfim. Só que, gente, muitas vezes a criança ela é opositiva, assim, ela tá sempre do contra, porque às vezes tá escondendo outra coisa. Às vezes ela tem um TDAH, às vezes tem uma outra questão ali que não tá sendo vista. Então, eu me pergunto, eu não tô dizendo que não existe, mas eu me pergunto, tem psiquiatras que já estão, assim, pistolas, né, nos congressos a galera já fala, assim, tá, mas isso daqui é baseado no quê? É baseado no comportamento do outro que eu não consigo aceitar, né? Porque às vezes a pessoa, ela é um pouco mais direta, ela é bem mais questionadora. Às vezes isso não é um problema. Mas às vezes
algumas pessoas não conseguem lidar com isso, ou não conseguem entender que tem algum problema por trás disso. Não necessariamente, pra mim, isso é um pouco estranho. Então, chegará um momento que eu vou questionar isso, com certeza, né? Assim como tem um monte de profissional que já tá questionando. Isso que é a coisa boa da ciência, porque ela está sempre andando. Por mais que tenham pessoas que sejam, sabe, tipo, tudo preto no branco ali também, entendeu? Eu acho que, se tratando principalmente da psicologia, e agora também eu fico muito contente que a psiquiatria também, né? E eu vejo pela minha psiquiatra que ela é muito atualizada nessas questões, né? De luta antimanicomial, enfim, ela é muito consciente, muito sensata em relação a isso. Não tem esse pensamento de que tudo é só biológico. Eu não sei se alguém pensa assim atualmente, sabe? Eu acho um pouco complicado, porque não é só biológico, neurológico, genético, sabe? Até tem um professor que ele é biólogo, ele tem doutorado em neurociências, e eu fico... Cara... Realmente, né? Ele fala que a palavra determinação genética é uma coisa muito, tipo, cara, não é bem assim, não é uma determinação, né? Tem coisas que podem se manifestar de diferentes formas, e não é só a genética. Muitas vezes tem o ambiente, tem inúmeros fatores. A psicologia tem toda a questão social, histórica, cultural, né? Nós estamos falando de pessoas, seres humanos, né? Eu não sei... Como que tem pessoas que ainda acreditam que a gente tá falando de robôs, né? Infelizmente, tem maus profissionais, existem maus profissionais em diversas áreas, o que é lamentável, né? Tem gente que não se atualiza, não sabe nem o que tá, assim, acontecendo. É a mesma coisa com o advogado se formar e não se atualizar das novas leis do que tá acontecendo politicamente, né? Mas as pessoas, elas precisam de um atendimento humano, entende? Tanto que estão falando, né, que as inteligências artificiais vão substituir os psicólogos, só que não tem como, gente. Esse vínculo, essa conexão humana, isso não é substituível. É um humano tocando o outro humano. E assim, gente, eu acho legal... Vou ligar o ar porque tá muito quente, tá terrível dentro dessa casa. Existem terapias hoje em dia, gente, que são padrão ouro pra vários tipos de transtornos, tá? E que, assim, olham profundamente para as nossas emoções. Por exemplo, a terapia do esquema, que é a que eu faço, que eu comecei a fazer há pouco tempo. E, assim, quando a gente começa o processo, é muito legal, porque, assim, era um pouco diferente da que eu fazia antes. Os questionários, você demora um tempão para responder. E você tem que responder todas as perguntas, não com base no que você vai pensar. Mas isso é óbvio, isso é lógico. Aí você tá racionalizando. Você tem que pensar com base no que você está sentindo quando lê. No questionário de esquemas do Jung, né, você vai responder as perguntas ali baseado nessa sensação. Por exemplo, vai aparecer uma frase assim: eu sou um fracasso. De uma escala de 1 a 6, você vai responder o quanto que isso é verdade ou mentira, sendo 0, nem pensar, e 6... tipo, totalmente, entendeu? Que quando você racionaliza, você pensa, tá, eu falhei em várias coisas, mas eu não sou um fracasso, eu sei fazer um monte de coisa, né? Mas não é isso que você vai botar no questionário. Você vai sentir aquela frase. O que você sentiu? Muitas vezes você vai sentir que você é um fracassado, mesmo que você racionalmente pense que não. Que você saiba que não, inclusive. Tipo, eu, por exemplo, eu tenho um esquema que se chama vulnerabilidade ao dano, que é uma merda, né? Oh, droga. Não só isso, mas vulnerabilidade, assim, de modo mais, digamos... que pode acontecer uma tragédia, dar ruim, entendeu? Racionalmente, eu sei que isso não vai acontecer e eu sei que, tipo, eu vou saber lidar com isso se acontecer. Tipo, quando aconteceu a pandemia. Começou a pandemia. Emocionalmente eu estava preparada? Não. Aquilo é horrível pra mim. Então, na pandemia, esse esquema, ele ativou. Ele ativou mais ainda. E não tem como deletar um esquema da nossa vida, né? Existem 18, alguns não estão ativos, outros estão ativos. E às vezes parece que uns ali não estão, e aí do nada, pum, acontece alguma coisa e ele ativa. Um dia talvez, gente, se vocês quiserem, eu trago alguém pra falar sobre isso aqui pra vocês, que seja da área, que eu acho muito legal. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tá falando de emoções, né? Muita gente acha que terapia não tem nada a ver com emoções, porque a gente quer só jogar o lado racional. Muito que se engana essa pessoa, porque assim, só fazendo toda essa parte para identificar os esquemas é puramente emoção, basicamente. Porque onde é que vai entrar a razão, né? O que são os esquemas, né? Os esquemas, eles vão se formando com a nossa personalidade até mais ou menos 18, 20 anos, com base nas nossas necessidades emocionais básicas. Todo ser humano precisa dessas 5 necessidades. E quando
tem alguma coisa ali que sempre não existe pai, mãe perfeito, cuidador perfeito que vai suprir tudo e vai ser um adulto perfeito. Não existe. Todo mundo tem esquema. E a gente entende ali quais esquemas estão mais fortalecidos, porque a gente vai enfraquecendo eles, né? A gente vai olhando para isso, porque como esses esquemas, eles se formam muito das nossas necessidades não atendidas, a gente dá clareza para aquilo, né? A gente percebe que nós já somos adultos, tem toda aquela questão do modo criança e modo adulto, que é muito legal também, né? A internalização das vozes dos nossos pais, cuidadores. Então, assim, gente, terapias existem inúmeras e a psicologia ela é muito vasta. Eu acho que todas as áreas elas são interessantes assim pra gente conhecer, independente da área que você vá. E eu sei que tem muita briga, tem muita treta e é bem complicado às vezes, mas eu tento ver por todos os lados e entender que todos esses conhecimentos têm algo que eu posso tirar, né? Por mais que eu vá escolher uma abordagem. Essa sim é a reflexão que eu quero trazer hoje, justamente para sair um pouco dessa dicotomia de que tem que ser tudo ou nada. Ou no caso da psicologia, né, tem muito essa treta, é psicanálise ou é comportamental? Cada um vai saber a resposta para si. Mas a gente tem que saber dialogar também, né? Claro, quando existe uma coisa saudável aí, né, existem terapias que não fazem o menor sentido. Por exemplo, agora essa onda, né, de pessoas vendendo cursos para aprender sobre 4 temperamentos, sendo que isso é uma coisa que caiu por terra. Os caras acreditavam até em bilis negra que corria pelo corpo. É uma coisa absurda, não tem cabimento. Mas é interessante que a gente busque fundamentação desses conhecimentos, tá entendendo? Que traga realmente algum benefício para nossa vida. E sem antagonizar tudo. Que eu acho que é ali que mora o perigo de muitas coisas. Mas essa é a reflexão que eu queria fazer hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque assim, quando a gente olha a vida dos outros de fora, aquilo que elas aparecem por um tempo, elas postam e... enfim, é um pedacinho da vida delas. Parece que aquilo é absoluto. Parece que aquilo é a única coisa que as pessoas têm. E aí quando ela fala outra coisa que não tinha nada a ver com aquilo que ela falou um tempo atrás, vira uma contradição. E a pessoa fica, nossa, mas não era isso que tu acreditava? Sim, porque as pessoas mudam. O que faz a vida fluir em todos os sentidos, pro mundo ser o mundo, é a mudança. Então, se as pessoas elas ficam estagnadas e elas têm sempre a mesma opinião pra tudo, caraca, a gente pode estar falando de pessoas muito, muito, muito rígidas e talvez que tenham que olhar um pouco para isso. Eu acredito que seja difícil conviver com pessoas assim. Sempre pensam do mesmo jeito. Que não conseguem se abrir, se questionar, perguntar e dizer, nossa, por que isso tá aqui? Por que tá do jeito que tá e quem colocou aqui? Pode ser que esse tipo de questionamento seja dolorido fazer. É muito complicado falar sobre isso, porque muitas vezes envolve até transtorno de personalidade, né? Então, a gente vê, por exemplo, uma pessoa que sempre acreditou de uma forma mágica nas coisas, mas ela estruturou a personalidade em cima disso e muitas vezes pode ser que tenha ali um transtorno esquizotípico, um transtorno de personalidade esquizotípico. Ninguém sabe, né? Dependendo do ponto que isso comece a trazer prejuízo para a pessoa, que ela comece a cair fora da realidade de verdade, sabe? E comece a dar problema familiar, de relacionamento. E, enfim, acho que é isso. Comecei a me alongar por fora das anotações que eu tinha aqui pra fazer, que eu tinha que falar os tópicos, e já me embolei. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido essa reflexão. Me falem o que vocês acham aqui. E me deem sugestões de vídeos, se vocês querem algum tema específico. Nos próximos vídeos eu vou trazer algumas lições e reflexões que eu tenho tido nos últimos tempos com essa crise, né, que aconteceu comigo, do estresse pós-traumático. Quais foram as maiores lições de vida que eu tive com isso? O que eu posso compartilhar, assim, com vocês, que eu acho que sempre é bem-vindo, né? Tudo que melhora a gente como pessoa e que traz bem-estar, eu acho que deve ser compartilhado. É isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Curte muito, que é super importante pra mim. Comenta aqui também. Beijo, se cuidem e tchau.